E falando em eleições, quase 20% do eleitorado de Mato Grosso está em Cuiabá. 4 candidatos ao governo têm a base eleitoral na capital. Como esses números podem refletir no resultado das urnas? Vamos conferir na reportagem de Luciana Gavilia. Neste universo da corrida eleitoral, tem algo atípico em Mato Grosso. Com 2.300.000 eleitores, o estado tem 12 municípios com mais de 30 mil eleitores. E apenas 3 deles superam os 100 mil votos, sendo que Cuiabá, base eleitoral de 11 candidatos a cargos majoritários, representa quase 19% do eleitorado do estado nas eleições deste ano. Sendo assim, a base eleitoral de 4 candidatos ao governo, como Pedro Taques, do PSDB, o ex-prefeito da capital, Mauro Mendes, do DEM, o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Arthur Nogueira, do Rede Sustentabilidade, e o servidor público, Moisés Franz, do PSOL. Cuiabá tem 440 mil eleitores. Dos candidatos ao Executivo Estadual, apenas o Wellington Fagundes, do PR, é do interior do estado. A base do Republicano é Rondonópolis, que tem 150 mil eleitores, equivalentes a 6,4% dos votos do estado. E como será que este cenário pode se refletir nesta disputa? O histórico nosso de eleições aqui no estado tem sido da eleição de candidatos a governador que necessariamente não são da capital ou da Baixada, né? Apesar que as pesquisas hoje vêm apontando que os 2 candidatos da capital é quem vem despontando aí no cenário político, né? O número de eleitores hoje que nós temos em Cuiabá, que gera em torno de 18% mais ou menos, infelizmente ele não consegue aí, né, eleger um candidato. Prova disso é a própria consideração que nós temos aí para o Senado, a Câmara Federal, né? Dos 8 deputados federais que foram eleitos no último pleito, apenas um deles era de Cuiabá, né? No próprio Senado também, dos 3 senadores eleitos, nenhum deles também eram de Cuiabá. Então, assim, necessariamente, ainda que Cuiabá tenha uma musculatura eleitoral maior a que se considerar os outros municípios do estado de Mato Grosso, nós temos hoje em Mato Grosso apenas 3 cidades aí que têm coeficiente eleitoral superior a 100 mil votos. Né? Ainda assim, o estado de Mato Grosso é muito grande. Nós temos 141 municípios e as eleições acabam sendo definidas também por essa junção aí de municípios do interior. Já dos 11 candidatos ao Senado, 7 representam a capital do estado. São eles os servidores públicos Aladir Leite Albuquerque, do PPL, já aposentado, Gilberto Lopes Filho, do PSOL, a ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, Maria Lúcia, do PCdoB, o procurador Mauro, do PSOL, o advogado Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, do Rede Sustentabilidade, a juíza aposentada Selma Arruda, do PSL, e o advogado Valdir Caldas Rodrigues, do Partido Novo. Já em Várzea Grande, cujo número de eleitores ultrapassa 189 mil, representa 8,1% dos votos de Mato Grosso. É a base do ex-senador Jaime Campos, do DEM. O deputado federal Adilton Saquete, do PRB, também é de Rondonópolis, terceiro maior eleitorado do estado. Sinop, base eleitoral do deputado federal Nilson Leitão, do PSDB, também candidato à vaga ao Senado, conta com quase 87 mil eleitores, que equivalem a 3,7% do eleitorado. Lucas do Rio Verde, do ex-vice-governador Carlos Favaro, do PSD, tem quase 43 mil eleitores nas eleições deste ano, o que totaliza 1,8% do eleitorado mato-grossense. Outros municípios com eleitorado em potencial são Tangará da Serra, com 65 mil eleitores, o que representa 2,8% dos votos. Cáceres tem 2,6% do eleitorado. Sorriso equivale a 3%, Primavera do Leste, 1,8%. Barra do Garças, com 43 mil eleitores, totaliza 1,8% do eleitorado. Alta Floresta tem 1,6%. Juína tem um pouco mais de 31 mil eleitores e equivale a 1,3% dos votos em Mato Grosso. O que acontece, dependendo dos partidos, e muitos dos partidos que lançaram candidatos ao Senado são partidos pequenos, como o Novo,
como o próprio PPL. São partidos que têm um ordenamento de estrutura de campanha muito menor, inclusive, do que muitos que saíram aí do interior, como o próprio Nilson Leitão, que é deputado federal e que vem agora candidato ao Senado, né? Então, necessariamente, né, eu acho que nessas eleições, ainda que nós tenhamos 7 candidatos aqui de Cuiabá, que representam essa Baixada Cuiabana, talvez a gente consiga, pela perspectiva eleitoral, eleger um da Baixada Cuiabana, mas também um que venha do interior. E as pesquisas vêm apontando, né, elas vêm apontando aí um acréscimo desses candidatos também, que são hoje do interior mato-grossense. Neste contexto, quem pode levar a pior nas urnas com um tempo menor de campanha, com 45 dias e não mais, com os 90? Numa campanha de 45 dias, né, no qual a TV vai ser restrita, partidos pequenos, tempos muito pequenos, né? Partidos pequenos, pouco caixa no que se remete ao financiamento aí público hoje de campanha. Ou seja, 45 dias, né, ele não consegue nem estruturar isso que é estratégico, que é pragmático da campanha, e também não consegue demandar aí, num estado como Mato Grosso, 141 municípios, com uma dimensão territorial muito esparsa, né, que esses candidatos tenham essa flexibilidade para chegar, né, na maioria aí, ou pelo menos na ampla maioria dos nossos eleitores.